Olá pessoal, no vídeo anterior eu falei a vocês a respeito de como diferenciar as cabeças magnéticas e agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a qualidade dessas cabeças, certo? Bem, aqui está o ranking feito por mim, tá? Das cabeças magnéticas. Começando pela maior qualidade, não dizendo que a ferrite seja pior, tá? Mas em relação ao todo. Então, primeiro lugar. Vamos começar a falar de baixo para cima, certo? Então vamos falar da ferrite. Bem, temos dois casos de ferrite. Vamos colocar aqui Single Crystal e a monocristalina. Vou colocar aqui a Single Crystal e duas monocristalinas de fabricantes diferentes. Correto? Bem, acho que essa aqui também entra aqui. Vamos colocar aqui. A GX também entra aqui. Bem, aqui temos GX, Sony e Super GX, certo? Qual a diferença da ferrite Single Crystal e da monocristalina? Bem, se resume na estrutura do material. Basicamente, a ferrite Single Crystal ela tem a estrutura do material com menos brilho, ou seja, deixa eu colocar aqui o foco, com menos brilho, como vocês podem ver, ela é mais fosca. Certo? E a cabeça monocristalina, ela tem a superfície praticamente vítrea, lisinha. Bem, isso acontece porque primeiramente deriva-se da tecnologia, certo? As ferrites de cristal simples são cabeças cujo a idade são muito avançadas em relação às cabeças monocristalinas. Bem, por que isso ocorre? O ferrite ele não é um material, vamos dizer assim, fluido, entendeu? Ele basicamente é um pó metálico comprimido, né, em altíssima pressão. E o que diferencia basicamente essas duas é isso, é a pressão em que foram comprimidas. Certo? Há também algumas outras misturas de materiais envolvendo a monocristalina, né, que também envolve um pouquinho do silício, que é no caso da Super GX, da Akai. Tem também outro fator, o desgaste dessas cabeças são uniformes, né? Pelo menos aqui tem a melhor crítica, né, seria a Sony. Não sou eu que estou falando isso, mas naquele fórum Tape Heads existe um post falando sobre as cabeças ferrites e seus desgastes, certo? No caso, eu concordo também com o que eles falam sobre a cabeça Sony em relação às demais ferrites serem com desgaste mais uniforme possível. Por que eu falo isso? Bem, a ferrite ela tem um problema, que é a questão
de ela ficar porosa conforme o tempo, né? Como no caso, acontece muito isso na Single Crystal, certo? Tanto nessa daqui quanto nessa. Aqui temos um exemplo do que acontece. Reparem que bem aqui no escudo da cabeça está opaco. Isso daqui é uma erosão. Aconteceu também no gap. Bem, aconteceu na erosão aqui, atingindo o gap, adeus cabeça. Mesma coisa nessa cabeça aqui. Só que no caso, essa daqui não está desgastada, está nova. Dificilmente acontece nesse tipo de ferrite aqui, que é a da Sony, a mesma que equipa o deck 177, e a Super GX, que equipa diversos decks da Kai, inclusive M10. Bem, por que eu não gosto então da ferrite? Porque é o seguinte, gente. Eu gosto do som equilibrado, certo? A ferrite ela tende muito para os graves e agudos. Para mim falta presença, entendeu? Ferrite para mim falta presença no som. Outro fator que eu detesto nessas cabeças são o desgaste físico delas. Que no caso o que acontece é que o desgaste não é uniforme, certo? É um desgaste que ele vai causando uma certa erosão em cima da cabeça, danificando o gap. Bem, vamos falar agora de Sandust. A Sandust quase não tem nenhuma adversidade, certo? Aqui temos uma Sandust. Bem, não tenho muito o que falar de ruim dela. Não tenho muita crítica dela, né? Uma cabeça muito boa, tanto para som, né? Quanto para desgaste físico. Ela tem um desgaste bem linear, um desgaste bem uniforme. O som dela também é um som muito agradável aos ouvidos, não falta nada, tem o seu som bem equilibrado. Bem, essa foi a Sandust. Vamos falar então agora de Permalloy. Bem, por que a Permalloy está em segundo lugar? Vocês devem estar perguntando, já que Permalloy equipa diversos toca-fitas. Bem, o primeiro fato interessante, dificilmente você encontra algum deck Permalloy que não esteja tocando, não esteja faltando tanta fidelidade quanto os decks de mesma época ferrite. Vamos citar um exemplo? Taiaque A450 e Taiaque 450. O A450 usa esta cabeça ferrite, certo? O 450 usa Permalloy. Ambos praticamente da mesma idade. Se você pegar um deck desse bem usado ferrite e um bem usado Permalloy, o Permalloy ainda vai estar tocando ainda com uma certa fidelidade. Porém, o ferrite, no caso desse problema que eu disse para vocês de ter erosão na cabeça, basicamente vai estar com o som relativamente abafado, ou até não abafado, mas na gravação tem muita saturação. Basicamente, quando gravar 0 dB, se passar um pouquinho além, já vai saturar bastante. Isso também é um dos defeitos que eu não gosto. É um dos defeitos que eu não gosto da cabeça ferrite, justamente por saturação, certo? As ferrites antigas da Single Crystal satura demais. Bem,
voltando a falar do Permalloy, há diversos tipos de Permalloy, como High B, Hard Permalloy, High B Hard Permalloy, Permaflux, Mumetal. Então, basicamente, cada Permalloy desse entra em diversos fatores, contrapondo entre grau de desgaste, durabilidade e coercividade magnética. E a Permalloy de maior rendimento, das mais simples, é a High B, que tem o som bastante equilibrado, entendeu? Tem um som bastante gostoso de ouvir. Aí existe a High B Hard Permalloy, na qual é a High B juntando o som dela mais a dureza de uma cabeça Hard Permalloy das antigas. Basicamente é a evolução da Hard Permalloy, correto? Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre a cabeça amorfa, tá? Essa aqui temos uma cabeça amorfa, a mesma do vídeo anterior, tá? Bem, por que ela está em primeiro lugar? Primeiramente, é uma cabeça de altíssima coercividade magnética. Basicamente, qualquer fita que você colocar, ouso dizer até passe de metrô, vai gravar bem com essa cabeça, certo? Bem, há pessoas que discordam, né, e vão falar que a ferrite sempre é melhor. Bem, mas aí vai do gosto do pessoal, né? Se o pessoal gosta de grave e agudo, com certeza vai ficar com a ferrite. Mas como eu gosto do som por um todo, gosto de ouvir a música por um todo, né? Tendo grave, médio e agudo na medida certa, eu fico com a nossa amiga aqui, a Morpha. Certo? Uma cabeça de um som fenomenal. Tendo o brilho muito grande, com pouca saturação. E os graves bem profundos. Sem contar também os médios bem destacados. Entendeu? Uma cabeça dinâmica. Certo? Bem, eu acho que eu ainda não falei ainda tudo do Permalloy. Vou falar agora para vocês, para finalizar o vídeo, colocar aqui uma das melhores Permalloys que eu conheço. No meu caso, eu coloco essa Permalloy aqui, a melhor Permalloy que tem, correto? Que no caso também do vídeo anterior, que é a UC Ultra Core. Basicamente, ela tem as mesmas características da cabeça amorfa. É claro, não tem a mesma coercividade, porém seu som é muito dinâmico também, né? Eu acho que em relação à amorfa, bem, aqui está a amorfa. Em relação à amorfa, ela tem o som, digamos, com um médio um pouquinho mais acentuado, entendeu? O mid-range da cabeça, dessa cabeça aqui, é um pouquinho mais acentuado do que a amorfa. Bem, basicamente é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo.